dizer que o Dia do Consumidor ele é comemorado, na verdade, é uma referência a um discurso, né, que foi feito pelo presidente americano John Kennedy, o JFK, né, em 1962, no dia 15 de março de 1962, na palavra da presidência da República, no caso do presidente americano, ao Congresso. E lá ele vai estabelecer, né, no seu discurso, alguns pontos que posteriormente seriam considerados como um momento histórico de início, pelo menos, daquilo que posteriormente se convencionou chamar de direito do consumidor. O direito a ser informado, o direito à segurança, o direito de ser ouvido e o direito de escolha foram os 4 direitos que o discurso apontou e que acabaram servindo, como eu já falei, de referência de base, né, para legislações posteriores, sendo depois incorporados, né, pela própria Organização das Nações Unidas em várias de suas diretrizes de proteção ao consumidor. E por isso que o dia 15 de março se comemora o Dia Mundial do Consumidor. E para a gente isso tem uma importância, né, bem especial. Primeiro porque, como boa parte das nossas relações sociais, nós ainda estamos, né, crescendo, evoluindo. O Brasil ainda é um país que ainda sofre, né, bastante nas suas várias relações sociais. Nós somos ainda um país muito desigual, mas somos também um país que experimentou um processo de desenvolvimento e de industrialização também bastante significativo, né, no último século. Isso faz com que os problemas que existem no mundo mais desenvolvido e que já existiam no mundo mais desenvolvido já, né, no século passado, na década de 60, na década de 70, chegaram rapidamente ao Brasil e são problemas que nós também enfrentamos. A globalização trouxe um certo, se não equilíbrio, pelo menos uma certa contemporaneidade nos problemas relacionados ao consumo. Então, nós somos um país de 200 milhões de pessoas, 200 milhões, né, de habitantes, 200 milhões de consumidores, e, naturalmente, os problemas, né, se avolumam. E a nossa legislação, que é de 1990, né, que é resultado exatamente da Constituição Federal de 88, que traz a defesa do consumidor como um direito fundamental e que faz a previsão da criação de uma lei para sua proteção, e essa lei veio, né, praticamente 2 anos depois, né? A Constituição é de outubro de 88 e o Código de Defesa do Consumidor é de setembro de 1990, a Lei 8.078. E a partir daí é que nós temos, de fato, o desenvolvimento desta disciplina dentro, como uma teoria jurídica, como uma disciplina que acabou sendo, inclusive, incorporada aos cursos de direito, enfim. Eu que sou um pouco bem mais antigo que vocês, né, na minha época de graduação, a disciplina de Direito do Consumidor ainda nem existia. Eu fiz Direito no início da década de 90. E ela se consolida, então, como uma preocupação extremamente, vamos dizer assim, latente nos dias atuais. E a Ordem dos Advogados do Brasil, já há algum tempo, vem trazendo para suas fileiras e para suas comissões a questão do consumidor como também algo prioritário. Então, hoje, dentro da estrutura da OAB, nós temos uma Comissão Nacional de Defesa do Consumidor, que é presidida pela conselheira doutora Marié, que é, na verdade, da conselheira federal pelo Estado de Alagoas. E nós temos, nas várias, né, sessionais, a OAB de Santa Catarina, e, enfim, quase todas as sessionais do Brasil, têm a sua própria Comissão de Direito do Consumidor. No caso específico da nossa OAB, a OAB Santa Catarina, nós temos essa comissão. Essa comissão é uma comissão, né, permanente, portanto, ela já faz parte dos quadros institucionais da OAB já há algum tempo, e todos nós aqui, né, ou alguns de nós aqui nessa mesa, fazemos parte dessa comissão exatamente para tentar fomentar dentro da OAB algumas questões que são, de fato, questões relevantes. Eu gostaria de apontar pelo menos 2 iniciativas da OAB que começaram mais especificamente no final do ano passado e este ano, portanto, são iniciativas bastante recentes, mas que nós iremos desenvolver durante todo o ano de 2017 e muito provavelmente também em 2018. São 2 campanhas nacionais que nós deveremos nos engajar e que todos os estados estão, de uma forma ou de outra, ajustando, né, os seus termos de engajamento. A primeira campanha foi lançada no ano passado, no final do ano passado, mais especificamente em dezembro do ano passado, dia 21, 22 de dezembro. E
ela, na verdade, agora, nesses últimos dias, ela está bastante atual. É, inclusive, um dos temas que a gente vai conversar aqui na mesa. O nome da campanha é Bagagem Sem Preço. E a campanha ela foi, né, idealizada em dezembro do ano passado por conta exatamente da resolução da ANAC, né, Agência Nacional da Aviação Civil, que mudou, vamos dizer assim, o marco regulatório da aviação civil no Brasil, incorporando uma série de características que antes não existiam. Né? Entre elas, né, que chamou mais atenção, exatamente por conta do aumento do custo, né, para o consumidor, foi exatamente a cobrança, né, de bagagem. Hoje nós temos uma regulamentação, né, que permite, para voos domésticos, cerca de 23 quilos, né, de bagagem, e pela resolução da ANAC, que, repito, a gente vai conversar um pouquinho mais adiante, ela acaba podendo ser cobrada pelas empresas da forma como as empresas entenderem. A gente teve uma conversa no final do ano passado com os representantes do Ministério dos Transportes e com o próprio pessoal da ANAC, mas foi uma conversa que, na verdade, não se estabeleceu por meio de um diálogo. Nós falamos, e quando eu digo nós, eu estou falando de vários representantes da OAB, de várias seccionais, inclusive Santa Catarina, eles ouviram e não houve debate, né? Não houve diálogo e nenhuma das proposições foram minimamente levadas em consideração para que a resolução fosse efetivamente publicada e para se tentar né, entrar em vigor. Como entrou em vigor, na verdade, se eu não me engano, na terça-feira, dia 14, ontem, exatamente. Vocês devem saber, ficou suspenso só, né, o item que trata de cobrança de bagagem. Há um entendimento, né, inclusive com parecer da própria Comissão Federal, da OAB, que teve inclusive auxílio da professora Cláudia Lima Marques na sua elaboração. Né, para aqueles que estão entrando no direito agora, a professora Cláudia Lima Marques é uma das referências, talvez a maior referência em direito consumidor no Brasil, de que há uma ilegalidade latente na cobrança dessa bagagem. A gente vai conversar sobre isso. Então, a primeira das campanhas nacionais foi essa. Nós não tivemos um êxito inicial, mas a OAB já está judicializando, na verdade, 2 ações contra a resolução da ANAC que estabeleceu isso. A outra campanha, que nós também vamos nos engajar, essa foi lançada este ano, né, então é mais recente ainda, é a campanha Mero Aborrecimento Tem Valor. A campanha Mero Aborrecimento Tem Valor, ela tem uma finalidade assim, relativamente simples. Boa parte das nossas atividades como advogado em relação ao direito do consumidor, elas acabam trazendo consigo a possibilidade de que o consumidor seja reparado por eventuais danos morais sofridos. As grandes corporações, as grandes empresas, né, todos nós já de uma forma ou de outra sofremos com o call center, com aqueles atendimentos intermináveis, com aquelas muitas vezes dezenas de protocolos anotados, e que acabam não tendo qualquer solução, não ajudando em nada. Passamos muitas vezes meses com problemas no serviço e muitas vezes nós judicializamos a questão, ou seja, nós buscamos o Poder Judiciário para que o dano seja reparado. E, há algum tempo já também, nós temos experimentado o dissabor de ver o Judiciário, de uma forma ou de outra, indicar que em todas aquelas relações de consumo não houve dano moral especificamente. O que houve foi o que usualmente está atestado nas sentenças judiciais, um mero aborrecimento. E que esse mero aborrecimento não causa dano e que, portanto, não há que se indenizar o consumidor. E isso, obviamente, acaba por não mostrar à empresa que, eventualmente, não trata de forma adequada os seus consumidores, o caráter punitivo de não tratá-los de forma adequada. Né? Uma das características da condenação em dano moral é exatamente o caráter pedagógico, ou seja, a empresa deve ser punida para que não repita o que vem fazendo. E isso definitivamente está meio que afastado do judiciário, e os advogados estão sentindo muito isso.
né? E exatamente por isso essa campanha começa a ser gerada para que nós possamos ir aos tribunais, aos órgãos do Poder Judiciário e sensibilizá-los de que, apesar de estar havendo um aumento de demanda, e esse é um problema que a gente até pode conversar depois, o PROCON também ajuda talvez no equilíbrio, né, do aumento de demanda, mas ainda assim há um aumento de ações judiciais que buscam a reparação por conta do direito do consumidor. Isso, na verdade, é por conta do aumento da própria cidadania, né, brasileira. Isso também fez com que o aparelho judiciário aumentasse, isso fez com que o número de advogados também aumentasse, e a gente não pode tentar, de uma forma ou de outra, deter esse avanço com base em decisões que frustrem direitos, especialmente, no caso aqui, os direitos dos consumidores. Então, essas duas campanhas que foram imaginadas pelo Conselho Federal, elas vão ser repercutidas nas seccionais, em Santa Catarina também. Nós vamos conversar bastante sobre isso, porque nós vamos fazer material, enfim. Durante esse ano e o próximo ano, nós vamos conversar sobre isso. Um outro ponto que eu gostaria também de tratar é que nós temos uma série de propostas de mudança do Código de Defesa do Consumidor, e essas mudanças já estão no Congresso Nacional há algum tempo, e nós temos a esperança, e eu diria que essa é a palavra mais próxima, a esperança de que elas sejam aprovadas ainda este ano. Essa esperança, infelizmente, ela já vem de alguns anos, então a gente não pode efetivamente achar que elas serão aprovadas, mas o Código de Defesa do Consumidor deve ser alterado, ou pelo menos essa é a proposta, em três grandes assuntos, que são assuntos que efetivamente são muito importantes para a defesa do consumidor. Um delas é a questão relacionada às ações coletivas, o impacto das ações coletivas, porque boa parte das ações de consumo, elas não são ações que atingem apenas uma pessoa, portanto, não são ações individuais. Então, é necessário que nós tenhamos uma proatividade maior dos órgãos que podem propor ações judiciais, além de um regramento, de uma regulamentação também mais específica em relação às ações coletivas relacionadas ao direito do consumidor. Nós temos também uma questão relacionada ao comércio eletrônico, que ainda não tem regulamentação específica no Brasil. O Código de Defesa do Consumidor é de 1990. Em 1990, nós ainda não tínhamos, né, no Brasil a internet. E o nosso Código Civil, apesar de ser um código de 2002, né, que entrou em vigor em 2003, ele, na verdade, o seu projeto e a sua elaboração é de tempos bem anteriores. Na verdade, o Código Civil de 2002, em seu projeto original, é mais velho do que o Código de Defesa do Consumidor, que é de 1990. Ele só demorou um pouquinho mais, cerca de 27 anos, para ser aprovado no Congresso Nacional, já que o seu projeto original é de 1975. Então, nós temos a legislação que não trata especificamente sobre comércio eletrônico, e o acréscimo, na verdade, do CDC nesse assunto também será importante. E o último, que é um tema, né, muito especial para mim, é a questão do superendividamento. Nós temos hoje situação de inúmeras pessoas que, por conta de uma série de fatores relacionados à sociedade de consumo, acaba consumindo mais do que poderia. Isso faz com que essa pessoa tenha dívidas que não pode pagar. E não é que ela não possa pagar hoje, né? Ela não pode pagar dentro do espectro normal da sua rentabilidade, do seu faturamento, ou seja, os salários e os ganhos eventuais que ela tenha já não são suficientes para fazer o pagamento de suas dívidas atuais e futuras. Isso não é difícil para um país que tem a taxa de juros que nós temos. Portanto, o desequilíbrio ele não precisa ser grande para que isso aconteça. E aí nós temos uma série de questões relacionadas a como essa pessoa se endividou e ao tratamento dessa pessoa, né? O tratamento deste superendividado para que ele possa realmente voltar, né, ao mercado de consumo. Porque hoje é quase que impossível você imaginar alguém, né, que tenha garantida a sua dignidade sem que possa consumir. E consumir significa desde seus aspectos básicos, necessidades básicas, como também uma própria inserção dentro do meio social. Então, esses três projetos, na verdade, um projeto de lei foi reunido num projeto de lei só, eram três projetos de leis, né, eram na Câmara dos Deputados, foram reunidos, no Senado, perdão, foram reunidos
na Câmara dos Deputados, e a votação deve ser em conjunto, e a gente espera que essas alterações também tragam um novo fôlego ao direito do consumidor e que a gente possa conversar também proximamente sobre essas alterações e o impacto dessas alterações